Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos dar início aqui à nossa mensagem de hoje, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul, estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande. Vamos do início mais uma vez. Senhor, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul, estrelas, o teu poder mostrando. Diga lá, então minha alma, então grandioso és tu. Então minha alma, então grandioso és tu, grandioso. Você pode declarar isso, vai lá. Então minha, aleluia, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta, grandioso és tu, grandioso. Para terminar, vamos na fé. Então alma canta-te, Senhor, quão grande és, quão grande és. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. O apóstolo Paulo aqui estava em uma missão levando a palavra de Deus. E Paulo vivia uma fase extraordinária, pessoal. Ele levava a palavra, estava fazendo aquele trabalho missionário, onde ia, pregava a palavra, as pessoas então aceitavam a palavra que ali era pregada, e muitas pessoas sendo abençoadas, e Paulo estava entusiasmado. E nessa reunião aqui, foi uma reunião especial desse acontecimento. Foi uma reunião de Santa Ceia, uma reunião onde a palavra diz que Paulo até se empolgou e prolongou o discurso. Ele começou a pregar e prolongou a pregação. Já era meia-noite e algo aconteceu. Um cidadão chamado Eutico, que estava sentado na janela, fez o quê? Diga caiu. Diga comigo com fé, diga caiu. Diga para o seu vizinho, a janela é perigoso. Você já vai entender. A janela é lugar perigoso, amém, pessoal? Por quê? Vamos para o texto, versículo 7, capítulo 20, versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte,
falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Quer dizer, ele começou a pregar, a coisa estava tão gostosa, estava tão boa, pessoal, que o Paulo prolongou um pouco mais e já era que horas? Já era que horas? Meia-noite. E aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte, versículo de número 8: havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Versículo 9: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado na janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono, que pessoal? Profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado, que? Morto. Presta atenção. O Paulo estava pregando, como nós falamos, Deus estava operando, o agir de Deus era grande naquele lugar, certamente milagres acontecendo, todo mundo ali concentrado na pregação, todo mundo ali pronto, ouvindo o que Deus falava, mas tinha alguém que estava sentado aonde, pessoal? Na janela. Alguém que decidiu assentar a janela, e aqui, por isso que eu disse, a janela é um lugar perigoso para se assentar. Por quê? Por mais que Eutico estava no culto, porque ele estava onde? No culto, sim ou não? Ele estava no culto, mas aonde? Na janela. E facilmente, certamente, com facilidade, ele era distraído por algo que acontecia onde, pessoal? Lá fora. Tudo que acontecia lá fora, estava lá Eutico na janela, e certamente um olho no peixe e o outro no gato. Ou seja, um olho no culto e o outro lá fora. E isso fez mal para ele, por quê? O tempo foi passando, o discurso prolongou um pouco e veio o que, pessoal? O sono. Por quê? Ele não estava envolvido com o culto. Ele estava ali de corpo, mas não de todo o seu coração. Só que se a gente aplicar, trazer para os dias de hoje, a gente percebe que hoje também ocorre isso. Como assim, pastor? Às vezes a pessoa está na igreja, pessoal, ela não despreza o ambiente de culto, ela gosta do culto, ela é simpatizante da fé, ela está na igreja, mas está na janela. Como assim, pastor? As coisas de fora do mundo ainda chamam a atenção dela. Por quê? Porque ela está no lugar errado, está na janela. Aliás, as coisas que estão fora são mais atrativos do que o culto. Irmãos, o poder de Deus operava, e não é por acaso que o versículo 8 diz que o tabernáculo estava todo iluminado. Estava ali todo iluminado o tabernáculo, ou seja, tinha um ambiente preparado para ele se envolver naquele lugar, no culto. Mas certamente algo que acontecia lá fora distraía ele, a ponto do discurso de Paulo, do poder de Deus estar agindo, ser chato para ele. Deu sono e ele dormiu. Ele dormiu em decorrência do discurso, porque foi muito comprido, e eu fico assim, pessoal, como hoje acontece isso? E eu não estou falando de você, até porque eu penso assim, se ele tivesse dentro do culto, assentado na cadeira, onde você está aí, se você dá um, porque às vezes eu vejo aqui, né? Você acha que eu não vejo você pescando aí às vezes? Tem gente que faz assim, ó.
Aí você vê o pastor dar um grito aqui, não é porque é reteté, não, é porque eu quero te acordar mesmo. Tem gente que está ali, daqui a pouco, pã, pisca um e tão, o outro. Mas se você cair da cadeira aí, o seu vizinho vai te segurar, você não vai morrer. Por quê? Porque você pode estar cansado, está destruído, só que você está no culto, no ambiente de culto. E se qualquer coisa você vier cochilar aí, o pastor grita daqui, você já acorda, porque você está de alguma forma no culto. Agora, quem está na janela, pessoal, cai para fora. Vamos espiritualizar isso. Porque o diabo faz exatamente o que ele fez. Faz com que as coisas de fora chamem mais atenção do que as coisas de dentro. Olha se isso não acontece. As coisas de fora chamam mais atenção de pessoas que gostam da fé, que são da igreja, mas as coisas de fora atraem mais. Atrai mais, a ponto dela se ver fora, dentro da igreja. Ela está na igreja, mas ela está fora dela. E o diabo, pessoal, ele tem trabalhado para fazer você cair para fora. Para você cair para o lado de fora. Ele caiu do 3º andar. Só que eu preciso abrir um parênteses aqui para falar de Paulo. Porque a gente tem que ter esse espírito de Paulo. O Paulo estava tão animado com a pregação. Ele começou a pregar, ele falou, ele tinha um alvo, ele queria que as pessoas se convertessem, fossem abençoadas. E ele começou a pregar, e pregou, e que horas que era, pessoal? Meia-noite, o cidadão foi lá e caiu. E a Bíblia diz que ele o quê? Qual que é a última palavra? Foi levantado? Então ele morreu. Amém, pessoal? Ele morreu. Paulo é que estava pregando. Ele era responsável pelo culto. As pessoas certamente ficaram alvoroçadas. O que vão fazer? Não tinha elevador na época. Paulo estava no 3º andar. Falou assim, espera um pouquinho. E espera que eu vou descer lá. E Paulo pega, pessoal, rapidinho. Desce lá. Não sai ninguém daí, porque o culto não acabou ainda. Porque o diabo faz de tudo para nos tirar do nosso foco. O diabo faz de tudo para tirar a gente do nosso alvo. E aí ele começa a fazer o que, pessoal? Criar situações. O diabo é especialista em criar situações. Está lá o cidadão, caiu morto. Paulo está tão cheio da unção que ele desce lá, abraça o rapaz, ressuscita ele e volta para o culto e prega até amanhã de manhã. Até amanhecer, porque ninguém para quem está cheio de Deus, pessoal. Ninguém consegue parar aqueles que estão envolvidos na graça de Deus. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus aí bem forte. Acorda o Eutico aí. Olha para o seu vizinho e vê se ele está acordado. Diga glória a Deus. Está acordado, sim ou não? Então Paulo vai lá e prega e ressuscita o cidadão e volta para a palavra. Pastor, mas isso está na Bíblia? Olha o que diz o versículo de número 10. Olha lá. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele, fica tranquilo, porque ele já está vivo de novo. Ressuscitou. Aí ele volta para o culto, por quê? Olha o 11, diz assim: e subindo, ele desceu, mas depois fez o quê? Subindo, fez o quê, pessoal? Partiu o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada. E assim o quê? E assim partiu. Falou ainda até amanhecer o dia. E partiu. Porque ninguém pode parar quem está na unção de Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. É por isso que o diabo quer que as pessoas fiquem na janela, pessoal. Não se envolva com as coisas de Deus. É por isso que o inimigo quer que as pessoas fiquem para o lado de fora. Aliás, nem para o lado de fora, às vezes é na janela mesmo. Só que aí a pessoa precisa perceber que o inimigo, como eu disse, cria situações para chamar a sua atenção. Para você se envolver com as coisas de fora.
e menos com as coisas de dentro. Por isso que eu disse, a janela é um perigo, nesse sentido. Quer ver outro caso? Vamos lá, 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, abre aí por favor. Segundo Samuel, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Segundo Samuel, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Segundo Samuel, capítulo 6. Diga graças a Deus. A história é muito conhecida e eu vou fazer aqui dar uma pequena explicação para você entender. O rei Davi, ele tinha uma obsessão. A verdade, ele lutou muito para isso. E agora ele consegue uma grande vitória. Por quê? Ele pega a arca da aliança que representava a presença de Deus e leva para Jerusalém, para a sua cidade. Ele leva a arca, então ele tem uma grande vitória, ele está feliz da vida. Por quê? Porque ele conseguiu trazer a arca, que ficou na casa de Obed-edom, que enquanto vinha sendo trazida até a casa dele, houve morte, né? Ele estava feliz, porque ele conseguiu, enfim, chegar com a arca de Deus na casa de Obed-edom, aliás, na sua casa, em Jerusalém. Feliz ele estava. O que está acontecendo, gente? Calma aí, presta atenção na mensagem, senão vocês se perdem. Conversa agora não levanta agora não, fica na mensagem. Amém? Diga graças a Deus. Senão a gente até perde aqui o fio da meada. Estou falando, vem, eu tico, pessoal. Desculpa. Então, voltando aqui. O que aconteceu? Ele pegou e está feliz da vida porque levaram o quê? A arca. Conseguiram levar a arca. Diga glória a Deus. A sua esposa, a esposa dele, estava feliz da vida porque ele conseguiu? Não. Não estava. Olha o que aconteceu no versículo de número 15. Lê comigo o que diz aqui. Diz assim: assim subindo, capítulo 6, versículo 15, quem encontrou, diga amém. Assim subindo, levavam Davi e a toda Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de quê, pessoal? De trombeta. Aí o versículo de número 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando por onde? Estava olhando por onde, igreja? Ai meu Deus, pela janela. Estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante de quem? Do Senhor, o desprezou no seu coração. Preste atenção nisso. A Mical, pessoal, Mical estava olhando pela janela o que tinha acontecido. Só que o Davi, ele estava louvando a Deus. Por quê? Porque ele conseguiu uma grande vitória. Mical, quem era Mical? Vou explicar. Mical era filha de Saul, que era casada com Davi. Filha de Saul, casada com Davi. E o Davi está feliz da vida. Por quê? Conseguiu uma vitória. A esposa não. A esposa está lá na sua casa, olhando pela... Irmãos, eu vou falar para você, olha, se a minha esposa consegue uma vitória, eu me alegro muito pela vitória dela. Quem é casado aqui? Quem é casado? Levanta a mão, deixa eu ver. Se a sua esposa consegue uma bênção, você fica feliz, sim ou não? Vou perguntar, sim ou não? Os homens, fica ou não fica?
Vou perguntar para as mulheres agora. O seu esposo conseguiu uma grande vitória. Você fica feliz ou triste, mulher? A Mical estava roendo as unhas. Por quê? Porque ela estava na janela. E ela estava roendo as unhas por quê? Ciúmes. Diga comigo, ciúmes. Ela ficava assim, pessoal. Olha lá. Davi está abraçando aquela jararaca. Olha lá ele abraçando ela. Abraçando ele. Ixi, está abraçando todo mundo. Abraçou aquela lá também. Olha só, da onde que ela estava? A janela. E quando, eu não vou ler, mas você pode continuar lendo, você vai ver que quando Davi volta para abençoar a casa, ela solta os cachorros em Davi. Antigamente o rei era honrado em Israel. O rei tinha valor em Israel. E Davi saiu para abençoar a sua casa, saiu todo animado, todo feliz. Eu vou abençoar, vai chegar lá. A mulher já estava esperando ele com a pedra na... Por quê, pessoal? Porque ela estava observando a cena pela janela. E eu preciso falar isso aqui. Quando você fica olhando pela janela, você vê o que não é. Você começa a enxergar coisa que não existe, porque a Bíblia está dizendo que Davi estava bailando sim, saltando sim, mas diante de quem, pessoal? Diante de quem? Diante do Senhor. Ele estava alegre, ele dançava, ele abraçava todo mundo, ele estava feliz da vida. Mas enquanto isso, ela está lá na janela, roendo as unhas. Ai, 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 abraçou mais um, olha lá. Na janela você vê coisa que não existe. Na janela você não consegue ver o que de fato as pessoas... Você já viu aquelas pessoas que criticam os outros por tudo? Conhece? Pessoas que às vezes batem no peito e falam assim: quem vai para o céu é só pessoas da minha igreja. Se não for batizado aqui na minha igreja, não vai para o céu. Está na janela. Lá naquela igreja faz a campanha da rosa. Aí começa a criticar, irmão. Quando você vê essas coisas, e no Facebook, o YouTube, tem um monte dessas bênçãos, para não falar outra coisa, falando mal dos outros. Quando eu vejo alguém falando mal de denominação, de religião, eu já fico o pé atrás, pessoal. Nós temos um grande espelho, e eu falo porque eu admiro isso. Missionário, eu nunca vi ele falando mal de ninguém, ocupando um minuto da televisão para responder, para falar mal. Nunca vi. Nós temos um grande exemplo. Você vê pessoas às vezes dizendo, batendo no peito: só a minha igreja salva. Só a minha igreja salva. E aí elas olham para outras igrejas e falam assim: ó, estão fazendo errado, porque muitas delas estão na janela. E eu vou falar da nossa também, porque tem gente da nossa igreja que critica da dos outros. Tem ou não tem? Sim ou não? Quem critica está na janela. Porque quem está na janela só sabe fazer o quê? Criticar. Se o pastor canta, ele canta demais. Não deveria cantar tanto, deveria orar. Se o pastor ora, ele, não, está orando muito, não sei que tanto que ora, que é esse, misericórdia. Se o pastor é velho, não, esse pastor é velho, é ultrapassado, isso é novo, é inexperiente. É ou não é assim ou não? Você manda o jovem fazer o culto aqui, como que o Vitor vai fazer o culto da segunda-feira? Como que esse menino vai fazer culto? Nem rico ele é. Como que ele vai fazer se ele não tem nem experiência de vida? Ninguém prega a sua vida aqui não, pessoal. Prega a palavra de quem? De Deus. Mas quem está na janela só sabe fazer uma coisa. Criticar. E criticar às vezes quem está adorando a quem? Ao Senhor. Não está nem preocupado. Só quer saber de criticar. A gente tem que... Olha para o seu vizinho e fala assim: sai da janela. Pode falar, sai da janela. Eu não estou não, pastor, está amarrado. Janela é um lugar o que, pessoal? Perigoso. Vê o que não existe.
vê o que não tem e começa, às vezes, tomar atitudes que não deveria tomar. Por quê? Porque está sentado à janela. Deveria estar envolvido com as coisas de Deus, firmado em Deus, porque em Deus há vitória. Quem crê, diga glória a Deus. Em Deus há bênção. Então a gente tem que partir desse princípio. Eu não posso ficar como Mical. Irmãos, aonde Mical deveria estar? Aonde? Se eu tivesse uma grande vitória, estivesse lutando por algo, eu imagino que você estaria junto. Pessoal, a esposa tem que estar junto, é ou não é? Sim ou não? Tem que estar junto. Quando casa lá, você não diz isso? Você não disse? Você perguntou, você promete ser feliz, fiel? Sim. Na alegria? Na alegria sim. Na tristeza? Não, tristeza Deus me livre, não quero não. Na prosperidade estamos juntos. E na pobreza? Não, está amarrado, estou fora. É assim que a gente fala, sim ou não? Eu estou contigo toda hora e não abro. Ainda mais porque está apaixonado, né? Você olha, ainda mais, o cidadão pode ser o maior pé rapado que tem, mas está todo feliz. Eu não vou viver, eu vou ser feliz, eu vou ser abençoado. Às vezes os pais estão falando assim, não, você olha bem, o cidadão não trabalha, o cidadão não estuda, o cidadão não tem perspectiva de vida, mas está tão apaixonado. Não, mas ele é lindo. E não é nem tão lindo assim, pessoal. Mas está cego, não vê. Fazer o quê? Voltando ao nosso assunto, era para Mical estar onde, gente? Era para ele estar dando, ela tinha que estar bailando com ele. Vem cá, meu bem, vamos alegrar, porque a gente conseguiu trazer para a nossa casa, para a nossa tenda, a presença de Deus. Pessoal, era uma vitória para Israel, para Davi então. E a esposa, em vez de estar feliz com a conquista, estava roendo as unhas. Por quê? Estava onde? Estava na janela. Não precisa me responder não, mas eu pergunto, aonde você está? Tem outro caso, eu vou terminar aqui. Josué, capítulo, não estava nem na minha programação falar, não, dela, mas eu vou falar. Josué, capítulo 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Quem encontrou Josué, diga amém. Deixa eu achar aqui que não é o 6 não. É capítulo 2. Josué capítulo 2. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vou ler, depois eu explico aqui para você, até porque nós estudamos há pouco sobre isso. Diz assim: então, aqueles homens responderam-lhe. Capítulo 2, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa vida, ou pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de quê, pessoal? De beneficência e de fidelidade. Está falando aqui é um diálogo entre dois espias e uma mulher chamada Raabe.
Raabe era uma meretriz, prostituta de Jericó. Ela era prostituta e lá isso era mais que normal, porque era uma cidade que estava contaminada, era uma cidade que vivia uma vida totalmente contrário ao que o povo de Deus deveria viver. E esse povo não era o povo de Deus. O povo de Deus estava vindo da caminhada do Egito para a terra prometida. E Jericó era um obstáculo que precisava ser vencido. O Josué mandou 2 espias ir até Jericó para dar uma olhada como era lá. E nesta cidade havia uma mulher chamada Raabe, como eu disse, que era prostituta e que acolheu esses mensageiros, porque os homens da cidade descobriram que lá eles estavam e queriam matá-los. E ela pegou e escondeu eles. Só que a Bíblia diz, agora no versículo 15, o seguinte, olha o que diz o 15. Ela então os fez descer por uma corda pelo que, pessoal? Pela janela. Porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o que? O muro. Ela fez descer por onde? Pela janela. Essa janela da casa de Raabe estava aberta. Preste atenção nisso. Só que esta janela até hoje serviu para quê? Para ela, quem sabe, alimentar a sua prostituição. Como assim, pastor? Imagina quantas coisas ela fez, quantos sinais, quantos ela fez descer pela janela. Aquela janela era a janela do erro, era a janela da prostituição, era a janela do pecado. Só que agora, este cordão, essa corda que a Bíblia está falando ali, tem algo que representa algo muito sério para nós hoje. Porque esse cordão não é qualquer cordão, era um cordão de escarlata, quer dizer, um cordão vermelho. Ela colocou esse cordão para os espias descerem ali, e esse cordão ficou nessa janela como um sinal. Quando a cidade fosse destruída, quando Deus entregou a Jericó na mão do povo de Deus, todas as muralhas caíram, menos as que era base para a casa de Raabe. Porque nessa janela havia um cordão que descia, que marcava, não por acaso vermelho, que representa hoje para nós o quê? O sangue de Jesus que desceu por nós, que foi vertido por nós. Então, aonde talvez essa mulher alimentava o pecado, a janela que ela alimentava o pecado, a janela que talvez ela sentava para ver lá fora as coisas erradas, agora ela mudou. Ela fechou a janela do pecado e abriu a janela da salvação. Abriu a janela da salvação, porque esta janela, com esse tecido, com esse linho de escarlata, foi um sinal que marcou aquela casa e não houve destruição na casa de Raabe. E Deus falou comigo algo muito sério. A gente precisa fechar as janelas que nos faz olhar para fora, que chama a nossa atenção lá fora, que nos tira da presença. A gente precisa fechar essas janelas. Mas a gente precisa abrir as janelas, ou pedir para Deus abrir a janela da salvação para nossas vidas. Você tem que dizer: Deus, eu quero que as janelas que sejam abertas na minha vida, não seja a janela para mim cair, mas sim a janela para que eu possa ser salva, para que eu possa ser salvo pelo sangue de Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. É preciso às vezes pedir para, pastor, mas Deus abre janela? É um texto muito conhecido, Malaquias 3:10, mas eu vou ler para você, só para você ver. Olha só,
trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz quem? O Senhor. Se eu não vos abrir, o que, pessoal? Eu só quero essa parte hoje. Deus abre janelas, pessoal. Ele abre a janela do céu para nossas vidas. Diga graças a Deus. Não é janela do pecado, não é janela que nos atrapalha, é janela dos céus. É janela que nos prospera, é janela que nos abençoa, é janela que faz vir bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. É esta janela que Deus quer que você esteja. Então sai da janela, sai daquele lugar de comodismo, sai daqui. E eu não estou falando com pessoa que está lá fora. Eu estou falando com pessoas que estão no culto, mas está. Achei que todo mundo ia dizer. Está no culto, mas está na janela. Está no culto. Pastor, o senhor já está demorando demais, o senhor está igual Paulo. Para logo, para. Tem gente que não aguenta, pessoal. Se o culto passar um pouquinho, já fica, meu Deus, misericórdia. O que é isso, pai? Misericórdia. O pastor hoje apelou. Porque está na janela, está preocupado. Pastor, é porque eu tenho que fazer o lanche. Está preocupado com o lanche. Miserável. Abençoado. Então o que a gente tem que fazer, pessoal? Pedir, Deus, abra as janelas do céu na minha vida. Abra as janelas do céu. A janela da salvação. A janela que foi do pecado na casa de Raabe, agora foi a janela da salvação para a casa dela. Diga glória a Deus. E Deus vai abrir, vai te abençoar, tenho certeza disso. Mas o recado de Deus para você hoje é que a janela é um lugar perigoso para estar. Que essa janela que te chama atenção para fora, mais do que dentro, é um lugar que você não deve ficar. Sai daí. Porque senão, olha para mim, você vai acabar caindo. E você sabe que o Espírito Santo está falando contigo. Você vai acabar caindo. Você vai acabar caindo. Escuta o que eu estou dizendo. Sai da janela. Decida, peça para Deus, abra a janela da salvação na minha vida. Abra a janela da salvação na minha casa. Abra a janela que me interessa, Senhor. A janela que me abençoa, diga graças a Deus. E por favor, saia da janela que te faz às vezes estar no culto, mas ainda se agradar das coisas de fora. Você é precioso para Deus. É por isso que Deus fala conosco assim. Deus não quer que você caia da janela e morre. Até porque pode ser que não tenha nenhum Paulo perto de você para te ressuscitar. Pode ser que quantas pessoas que estavam aqui, estou falando da nossa, e caíram. E até hoje não houve ninguém que talvez o ressuscitasse. Caíram. Mas se você for prestar atenção, caiu porque um dia esteve dentro, se envolveu, mas aí sentou na janela. Quer dizer, as coisas de fora começou a interessar mais. E o diabo é especialista em tirar nossa atenção de Deus. Aonde você está sentado? Você está dentro ou você está na janela? Se tiver que ter alguma janela na sua vida, é a janela dos céus aberta para você. Você tem que buscar isso de Deus. Deus, eu quero sair dessa posição que é perigosa, é de risco para mim. Eu sei que o Senhor quer me abençoar e Ele vai abençoar. Quem crê, diga glória a Deus. Por favor, fica de pé, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Eu tenho certeza que o propósito de Deus é abrir uma janela na sua vida hoje. É fazer com que você seja abençoado, é fazer com que você seja restaurado. Olha para mim.
Talvez você caiu. E pode ser que você esteja até morto. Quem está entendendo morto, diga glória a Deus. Não consegue mais sentir a presença de Deus. E tem gente, pessoal, que não consegue sentir e começa a culpar os outros. É porque não canta, pastor, é porque não ora, é porque isso, é porque aquilo. E o culpado é você mesmo. Você está na janela. Na janela você olha os outros e não olha para você mesmo. Na janela eu olho para os outros e não olho para mim mesmo. Então o que eu tenho que fazer? Sair da janela, se envolver com Deus, com as coisas de Deus, porque Ele quer me abençoar, Ele quer dar vitória. Irmãos, aquele culto foi um culto de milagre. O cidadão ressuscitou, olha só. E o fato dele ter ressuscitado não foi grandes coisas, porque Paulo só falou assim: olha, eu vou descer lá embaixo rapidinho. E ele desceu. Quando ele subiu, não houve mais comentário, ninguém comentou sobre o cidadão mais. Acabou. Imagina se alguém morre e alguém ora para ressuscitar e a pessoa ressuscita. Chama a Globo aqui, chama, preciso mostrar isso. Todo mundo queria, e seria o assunto do culto. E estava tão bom o culto, o poder de Deus era tão grande naquele lugar, que aquilo foi mais um milagre. As pessoas estavam envolvidas com Deus. Nós precisamos envolver mais com Deus, pessoal. Aí você vai ver acontecer coisas na sua vida que você não vai, coisas que você não esperava, mas você não vai nem se admirar disso, porque você está num lugar aonde o milagre para você é normal. O milagre para você é um detalhe, Deus faz, você tem consciência disso, diga glória a Deus. O milagre que você precisa, pode ter certeza, Deus faz.